que existe uma certa romantização da espiritualidade, do despertar espiritual, mas não é fácil, não é gostoso. Se você não tá sabendo, eu vou te falar um pouco de como é esse processo, de como foi pra mim. E compartilhando um pouco da minha história, a gente pode se conectar e você pode se identificar com alguma dessas fases que eu vou citar aqui. E aí você talvez não se sinta tão sozinho nesse processo. O primeiro estágio que eu percebi no despertar espiritual, essa desconexão com tudo à minha volta e me perguntando, me questionando o que que eu tô fazendo aqui, por que que a vida tá assim, o que que é isso que eu tô fazendo, uma grande entrevista comigo mesma para saber que raios eu vim fazer aqui nesse planeta? Foi através dos questionamentos, então eu fui buscando conhecimento. Eu vim de uma família muito católica, então eu só tinha uma base ali da religião. E para ultrapassar essa base e expandir a minha consciência, eu precisei parar de julgar e me colocar realmente diante da vida como aprendiz e me questionar assim, o que que é real? Eu trabalhava em CLT antes, então era uma coisa assim que eu sentia que eu estava vendendo o meu tempo e eu estava vivendo para um sistema e não para a minha vida. É como se você vende sua alma, você entrega sua alma para algo que te consome e aí você vive aquilo esperando pelo final de semana. E aí o final de semana passa assim, e aí daqui a pouco você percebe vivendo em um ambiente de trabalho que você só fica pensando em como sair dali. Eu lembro que o primeiro conhecimento que chegou para mim e me mostrou assim que eu realmente estava sendo manipulada pelo sistema e seguindo um padrão assim da sociedade foi quando eu estudei sobre o calendário que a gente segue, calendário gregoriano, e como eu vi que aquilo ali é uma forma de manipular, enfim, isso é tema para outro vídeo. E aí eu fui me conectando com o sincronário das 13 luas, o Tzolk'in, que é uma ferramenta que veio dos maias, que você se conecta com o tempo natural do planeta, que é o ritmo em que toda a natureza está vivendo agora e que é o ritmo certo para regular a nossa mente, já que a nossa mente cria tudo, já que somos filhos de Deus, criadores, à imagem e semelhança de Deus. Eu fui em busca de entender o que que é a física quântica, a natureza da realidade, é a vibração, a manifestação. E aí, gente, veio a segunda fase para mim, que foi o chamado, que já era um que eu sentia que ia acontecer em algum momento da minha vida, não sabia quando, que era com as medicinas da floresta, dos povos originários. Então, eu mergulhei na ayahuasca e me permiti expandir minha consciência, vivi uma cerimônia muito linda com o povo Raniquim e tive mais clareza do meu caminho, da minha jornada. Seguindo o caminho do despertar espiritual, depois que eu fui para as medicinas, eu me conectei muito com a medicina do cacau. Aí virou uma grande companheira de jornada essa medicina, porque ela me ajudou demais a me conectar com as minhas emoções e com o meu próprio coração, já que é uma medicina que expande o nosso coração, que traz muita clareza também no caminho, na jornada. Então, são as ferramentas que vão contribuindo para a minha evolução, para o meu crescimento. Lembrando que eu não estou incentivando você a fazer o que eu fiz, né? Eu estou falando de um chamado. O chamado, ele vem para você, é muito pessoal. Então você sente aquilo te chamando. Você sente a tua intuição apontando e dizendo: é lá, é por aqui, pode ir. Então, por isso, eu recebi o chamado da ayahuasca, eu recebi o chamado da medicina do cacau, e eu continuo honrando os chamados que chegam para minha vida. Outra fase desse processo é o desapego, porque para você entrar nessa jornada, para você honrar esses chamados que vão chegando, você precisa se desapegar de tudo, de coisas que te passaram, que te ensinaram, de quem você era, suas versões anteriores. Você precisa desapegar e reiniciar, renascer, recomeçar. É realmente uma morte e renascimento, porque você se torna outra consciência, você acessa uma outra consciência. E é
infinito, porque são níveis e níveis e níveis de consciência, é como descascar uma cebola que você vai tirando uma camada e depois tem outra e depois tem outra. Então, vai exigir o desapego de hábitos que você tinha antes, de amizades que você cultivava antes que perdeu o sentido, e você não tem como mais nutrir aqueles ciclos de amizades, aqueles ambientes que você vivia antes, que você frequentava. Alguns lugares você vai frequentar com mais consciência, entendendo por que que você está ali, né? O que que você está fazendo de fato ali? Qual é a tua missão naquele lugar? Depois dessas fases, né, de crise existencial, da noite escura da alma, de você sentir o chamado, que daí começa a vir uma clareza, vem uma luz te chamando. Logo em seguida vem esse desapego de tudo para você realmente se entregar. Aí vem a missão, que é algo que sempre precisa de integração, ainda mais do que essas outras fases. É um momento em que você entende que você está aqui para servir e que não é mais esse negócio de ficar pensando em você. É pensar no coletivo, é pensar em como contribuir para esse planeta, para as pessoas, para nossa comunidade, para nossa sociedade. É ter uma mentalidade mesmo coletiva, entender que nós somos um só e que nós estamos aqui para nos ajudar. E aí, o que você se propõe a fazer, você descobre o seu porquê, você mergulha para dentro para entender o porquê, qual é a intenção, o que você quer fazer com isso que você está se propondo, qual o impacto que você quer gerar na vida das pessoas. Você para de pensar só no retorno que vai te beneficiar e você encontra o propósito. Isso daqui eu estou fazendo para quê? Porque não é só por dinheiro mais, não é só para vender mais o teu tempo para o sistema. Então, a missão, ela vem com esse servir. Você se permitir ser um canal para o divino falar através de você. Só que muitas vezes, quando a gente entende a nossa missão aqui, entende muito do que o nosso coração quer expressar aqui na Terra, a gente só consegue mesmo quando a gente vai trabalhando as nossas sombras, as nossas crenças limitantes. Então é um trabalho constante. E esse trabalho constante de, beleza, descobri a minha missão aqui, tô entendendo o que que eu quero fazer, tô suave agora. Não é assim, você vai ter que fazer o trabalho da sombra, você vai ter que fazer o trabalho ali do seu ego, das crenças que te limitam, para você viver em plenitude, servindo, fazendo o que a tua alma veio fazer. Esses dias eu vi uma frase da Luísa Leão que falava assim: que consciência sem decisão não gera transformação. Então você pode até expandir sua consciência, você pode ir lá na ayahuasca, você pode ir lá na roda de cacau, você pode fazer a vivência que for, mas se você não tiver a decisão dentro de você de fazer diferente, você não vai gerar nenhuma transformação na sua vida. Então, esse caminho, quando você descobre a missão, quando você entende, quando você acessa a consciência, é contigo a decisão agora de fazer diferente. É muito importante nesse caminho você ter paciência com você mesmo, paciência com o seu processo, se dar todo o amor e carinho e acolhimento, não entrar em pânico, silenciar tudo à sua volta, ouvir o seu coração. E claro, se for para falar com alguém sobre esse processo de despertar espiritual, que seja alguém que esteja ali vibrando na mesma frequência que você, trilhando essa mesma jornada, um profissional que pode te guiar, te conduzir. Quando a gente está passando por esse caminho, a nossa mediunidade ela fica muito aflorada. Então, a nossa conexão com os nossos mentores espirituais, ela também fica muito mais acessível, porque você está mais sensível às informações que vão chegando. Então, se conecte com seus mentores, peça ajuda nesse processo, eles estão aí disponíveis para você. E lembrando que o despertar é uma experiência única, cada pessoa vai ter o seu jeito, a sua forma, o seu caminho. Eu compartilhei hoje coisas profundas que aconteceram comigo e que acontecem no processo.
Pode ser que você se identifique, pode ser que você esteja em alguma dessas fases, mas é importante você lembrar que cada experiência é única, cada ser humano é único. Não existe nenhuma impressão digital igual à outra. E eu não posso finalizar esse vídeo sem te falar de uma coisa muito importante. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. Então, se você estiver nutrindo o medo dentro de você, saiba que isso está te levando para longe do amor incondicional. Então, lembre de se conectar com o amor, com as energias elevadas. Você é o amor, você já é a experiência do amor. Então, você só precisa se conectar com essa energia. Faça coisas que te eleva, vai para a natureza, se conecta com seus mentores, cria o teu próprio altar, faz a tua própria oração, não segue padrão, segue o teu coração mesmo. E se você ficou até aqui, deixa eu saber, me conta aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido clareza, tenha trazido luz na caminhada. Um beijo.